A Bíblia, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. 1 Pedro 1, 18 a 19. O tema da mensagem desta noite, o poder do sangue de Jesus. É importante, não é, irmãos? Nesses dias de ceia, nesses momentos em que a igreja se faz mais presente, não é? Que os irmãos se esforçam um pouco mais para estar conosco na casa do Senhor, é importante nós trazemos a lembrança da eficácia, do poder do sangue de Jesus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19, diz assim a palavra do Senhor: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós mais uma vez te pedimos, Pai, perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar de uma forma abundante no nosso meio nesta noite, Senhor, que possamos valorizar a obra do Cordeiro de Deus, que possamos valorizar o sangue de Jesus que está sobre nós, Pai, que nos livra da ira vindoura, que nos livra do destruidor. Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja caminhe em vitória, Pai, aleluia, e que nós possamos, Pai, manter firmes a esperança, Pai, que de que um dia nós estaremos face a face contigo, Pai, porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos lavou com o seu precioso sangue. Muito obrigado, Jesus, por cada vida preciosa que se encontra aqui nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Irmãos, Pedro aqui, ele reafirma aqui nesse texto o valor excelso do sangue de Jesus, que vai muito além dos metais preciosos que os homens tanto cobiçam. Porque nada nesse mundo pode pagar o preço da nossa redenção. Você já parou para pensar nisso? Toda a fortuna, toda a riqueza do Banco Central americano, todo banco que estiver concentrado o maior volume de bitcoins, ou qualquer outra moeda digital, ou qualquer riqueza ajuntada sobre a face da terra, nada poderia pagar o preço da minha alma e da sua alma. Então eu quero desconstruir nessa noite para você e para mim, o Espírito Santo quer desconstruir para nós a ideia de que muitas vezes o inimigo quer introjetar no nosso pensamento de que nós não valemos nada, ou de que valemos muito pouco, ou que o Senhor não se importa conosco. Isso é uma mentira de Satanás. Você é importante para Deus, você é uma alma que foi resgatada por Jesus. Jesus tem um projeto de vida para você, e você precisa, como eu também, valorizar essa obra da redenção, valorizar essa obra da salvação, porque, irmãos, a graça não é de graça. No sentido de que fomos salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, mas a graça de Deus, ela exige de nós um comprometimento. Ela exige de nós um comportamento mediante para o qual aquilo nós fomos chamados. Porque o Senhor nos tirou do mundo, o Senhor já nos tirou do poder do pecado, o Senhor já nos resgatou do mercado da escravidão, irmãos, a qual nós estávamos lá inseridos. Servimos ao pecado, servimos às vontades da nossa carne, servimos às paixões carnais, e isso tudo muitas vezes sem ter conhecimento de causa. Achávamos que era muito bom encher a cara de cerveja, ou se drogar até cair, ou viver na prostituição, escolhendo o homem ou a mulher que gostaríamos ou que queríamos, ou fazer aquilo que dava na nossa cabeça. Mas na verdade, irmãos, Jesus nos salvou, Jesus nos lavou, Jesus nos redimiu para que nós viéssemos a andar em novidade de vida. Você que entende isso, glorifica ao nome de Jesus. Por isso a morte de Jesus é o centro da mensagem cristã. E por isso mesmo Jesus pediu aos seus discípulos na última ceia para que eles lembrassem desse sacrifício como um memorial, exatamente como nós falamos aqui no momento da ceia.
Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, por favor, não lembrem de mim pelas bênçãos que eu posso dar, pelas bênçãos que eu já fiz, pelas curas que eu realizei, pelos mortos que ressuscitaram, mas lembrem de mim pela minha morte, porque a herança que eu tenho para vocês, ela vai se dar através do meu sacrifício. Jesus deixou a sua glória, irmãos. Ele se fez carne, ele sofreu, foi perseguido, foi humilhado, foi cuspido, foi pregado na cruz. A Bíblia diz que ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Meu Deus do céu! E ele se fez pecado por nós, para nos resgatar do poder do pecado, para nos resgatar do poder da desobediência. O profeta Isaías diz lá em Isaías 53:6 que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, diga, sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Veja, não era um pecado só que nós praticávamos, eventualmente não, irmãos, era a vida de iniquidade. Era você e eu praticando os mesmos pecados, as mesmas desobediências, vivendo a iniquidade, nessa repetição de pecados. É por isso que sempre devemos lembrar por que Jesus morreu. Por que Jesus morreu? De que forma Jesus morreu? Por quem ele morreu? Para que nós não esqueçamos de que nós fomos salvos pelo sangue que ele derramou. Nós não fomos salvos pelo nome da denominação, não fomos salvos pela vida do pastor que nos levou para a igreja, não. A nossa salvação está na pessoa de Jesus. Aleluia! Então Jesus se revestiu de humanidade para que pudéssemos hoje estar revestidos da justiça de Deus. Hoje não existe mais condenação sobre nós. Irmãos, você pode andar na rua de cabeça erguida, porque Jesus já pagou a sua dívida e a minha dívida. Amém. Jesus já fez por você aquilo que homem algum poderia fazer, que é te dar espiritualmente moral diante do mundo espiritual da parte do inimigo. Porque o inimigo vem te acusar. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Mas o quê? Mas não vai. Até aí, né? Senão a gente vai embalar. Mas a verdade, irmãos, é que o mundo espiritual, ele tenta, irmãos, desfazer a obra do Senhor na nossa vida, para tirar de nós, para roubar de nós a alegria da salvação. Mas Jesus se revestiu dessa humanidade para nos revestir da justiça de Deus. Agora, entre você e Deus está Jesus, e Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas convergem para Cristo, né? Fomos feitos nele, a glória é para ele, tudo é para ele. Então ele se tornou filho do homem para que pudéssemos nos tornar filho de Deus. Olha só que coisa! Jesus veio como filho do homem, encarnado, para que agora nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Paulo fala em Romanos 5,18 que através de um só ato de justiça, a graça alcançaria a todos os homens para a justificação que dá vida. Ou seja, todo aquele que crê, não importa, irmãos, pode ter sido a pior pessoa, pode ter praticado o pior pecado, a coisa mais terrível da face da terra. Se houver arrependimento legítimo, se houver um quebrantamento através da pessoa do Espírito Santo no coração dessa pessoa, dessa vida, essa pessoa tem direito a acessar o trono da graça de Deus. Isso é a graça que o mundo não compreende. Essa graça o mundo não compreende, irmãos. Todo aquele que crê em Jesus agora tem acesso à nova e eterna aliança. Sobre a cobertura desse sangue, nós precisamos permanecer lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Sabe, aquela roupa nova, não é a banda roupa nova do mundo não, hein? Pelo amor de Deus. É aquela roupa nova que você ganhou, né? E o desafio é, num dia de chuva, num dia de grande tempestade, você andar pelas ruas sem se sujar. Assim é a vida do cristão nesse mundo, né? A gente vai se desviando. E o pecado? Olha lá. Né? Não é isso? A gente faz malabarismo para não pecar. Porque as iscas, irmãos, elas vêm. As dificuldades vêm para tentar nos atingir. Por quê? Porque o inimigo quer que nós venhamos a manchar as nossas vestes espirituais.
Mas o poderoso sangue de Jesus, o alvejante do céu, aquele que nos purificou de todo pecado, de toda injustiça, essa obra já aconteceu na tua vida e você precisa acreditar que Jesus já te libertou. Amém. E se Jesus já te libertou, verdadeiramente você é livre. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Quando o escritor aos Hebreus trata desse assunto, irmãos, com os judeus que haviam se convertido lá em Jerusalém, ele diz que eles não poderiam negligenciar tão grande salvação. Não é tempo de nós ficarmos colocando a nossa vida para andar em pecado voluntário ou para andar em pecado deliberado. Por quê? Porque se nós nos colocarmos dessa forma, brincar com o pecado, brincar com o mal, o que acontece? Nós estamos sinalizando para Deus que nós estamos desmerecendo a obra que Jesus fez. Se Jesus já te limpou, você vai para o chiqueiro? Irmãos, o porco, ele pode ter dado um banho nele, podem ter lavado o chão do chiqueiro, podem ter feito assim, botado até porcelanato. Mas a natureza do porco vai fazer ele voltar para a lama. E eu quero dizer para você que Jesus já mudou a sua natureza. Amém. Glória a Deus. Você não vai mais pensar, eu também não posso mais pensar como as pessoas desse mundo, como ser humano natural. Por quê? Porque agora a gente entende que existe um outro lado, que existe a bênção de Deus e que existe também o lado da maldição. E o Senhor nos chamou para andar na bênção. Fala para o seu irmão, o Senhor nos chamou para andar na bênção. Hebreus 6, versículo 6 diz que é impossível que as pessoas que vivem em pecado, que não se arrependem, é impossível essas pessoas serem despertadas novamente para arrependimento, porque estão crucificando outra vez o Filho de Deus e o expondo à vergonha, à ignomínia. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela começa a ter a sua vida transformada, mas ela começa a andar num caminho de desobediência voluntariamente, essa pessoa está crucificando outra vez o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. E Jesus nos lembra que o sacrifício dele não se repete mais. Jesus, a um só tempo, já morreu por todos nós. Se você recebe essa palavra, diga amém. Irmãos, como filho do homem, que foi Jesus gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, estando ela ainda virgem, a semente que foi colocada no ventre de Maria era uma semente sobrenatural. Lembra? Tinha até um hino. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria cantou isso, né? Descerá, o texto, Lucas 1,35, o anjo fala para ela, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Então a semente que foi colocada no ventre de Maria, irmãos, era Jesus, o próprio Filho de Deus, onde a Bíblia fala que habitava em Jesus corporalmente toda a plenitude da divindade. Então diga assim comigo, Jesus era Deus e permanece Deus. Amém? Aquela semente que foi colocada no ventre de Maria, irmãos, era algo sobrenatural. Até então não havia acontecido isso ainda sobre a face da terra. E aqui está o detalhe, no sangue de Jesus não havia a presença do DNA de José, mas havia a presença do DNA celestial, Deus Pai. Oh, eu achei que você fosse dar um glória a Deus maravilhoso. Por isso que só Jesus podia fazer a obra da redenção. Jesus não foi um mártir, porque um mártir é alguém, que em dado momento ele acaba morrendo por uma causa, mas ele praticamente é perseguido e morto. Não, Jesus se entregou voluntariamente e como Deus personificado em figura humana. Tudo que o povo de Deus, irmãos, fez antes do sacrifício de Jesus, seriam apenas sombras do que Jesus faria para sempre. Por quê? Porque Ele é o Deus que desceu do céu, despiu-se da sua glória, colocou-se, humilhou-se em forma de homem e foi até a morte em obediência e até a morte de cruz. Então, por que Jesus teve que se manifestar? Porque o Senhor não estava mais disposto a receber o sangue de touros, de bodes e de cinza de uma novilha sobre os imundos que o santificava. Por quê? Porque agora teria que ser o sangue de Cristo. Teria que ser um sacrifício que alcançaria o homem por dentro. Porque o sangue de animal, irmãos, derramado lá no Antigo Testamento, aquilo precisava acontecer, mas ele cobria temporariamente os pecados do homem. Não havia libertação dos pecados. Ou seja,
frequentemente o povo de Israel precisava derramar sangue, né? O sacerdote, e uma vez por ano o sumo sacerdote precisava derramar sangue para que o povo de Deus encontrasse o perdão diante do Senhor, mas ninguém era liberto. Mas Jesus não, irmãos, o seu sangue é precioso. Vamos lá em Hebreus 4,15, porque Jesus não conheceu o pecado. Aleluia! Hoje é uma noite cristocêntrica, aliás, uma semana cristocêntrica, né? Essa semana nós falamos muito sobre Jesus, sobre a obra de Jesus. Hebreus 4,15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Jesus tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Viu? Então a morte de Jesus foi o maior gesto de amor pela humanidade, porque foi uma morte sacrificial. Olha, foi o justo pelos injustos. Digo, o justo pelos injustos. Paulo fala lá em Romanos 5, 8 a 9, olha, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus, ou seremos salvos da ira. Meus irmãos, então esse sangue que está sobre a tua vida, que você não vê, mas ele se passa assim a mão na sua cabeça aí, ó, para não desmanchar o penteado aí que tá bonito, passa assim na testa, né? Os homens que têm a testa mais avantajada como eu, ó, pode passar a mão mesmo. O sangue está aí, meus irmãos, né? Esse sangue vai nos livrar da ira vindoura. A segurança da nossa salvação está somente na obra redentora de Jesus. E mesmo que estejamos ainda nesse mundo, Jesus nos prometeu, a palavra de Deus nos garante que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, fala para o seu irmão, você está em construção. Vamos trocar por miúdos? Nós estamos no processo de santificação. Todos os dias nós precisamos rever nossos conceitos. Ah, meu Deus, eu vou ter que cantar. Quero voltar ao princípio de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Oh, tempo bom, esses hinos maravilhosos, hein? Agora volta aqui pra gente. Eu boto doce e tiro, né? Oh, Jesus. Então um dia, aqueles que já nasceram de Deus, irmãos, ouvirão o toque da trombeta. Então a importância de você e eu andarmos debaixo, sob a cobertura do sangue, é porque um dia a trombeta vai soar. E nós não podemos ficar, porque quem ficar, irmãos, vai encontrar um mundo milhões de vezes pior do que nós já estamos. Porque será o período da grande tribulação. Hoje, mesmo antes de recebermos o corpo glorificado, Deus já nos adverte a não mais vivermos como escravos da desobediência. Por quê? Porque o escravo é lembrado na Bíblia como alguém que não tem poder sobre a sua própria vontade. Ele está sujeito, ele tem que obedecer, ele está sujeito ao bel prazer do seu Senhor. Assim éramos nós quando éramos dominados pelo inimigo. Irmãos, não tinha hora, não tinha lugar. Quando o inimigo requeria a nossa vida para fazer alguma coisa que lhe agradasse, a qualquer momento nós estávamos preparados. Pensa, hoje é um custo, né? Muitas vezes, se nós fizéssemos um culto de 4 horas, um cultão maravilhoso. Amém. A pessoa, depois de 2 horas, 3 horas de culto, já começa a cansar, né? Mas como é que era um cristão quando servia o inimigo lá no mundo? Carnaval. Bebia, dava conta de beber e comer ao mesmo tempo. Nessa bobeira estava na churrasqueira. Olha, ninguém reclamava de nada. Por quê? Porque nós já estávamos do lado do inimigo. Não tinha oposição. Hoje nós conhecemos a oposição. Fala diante do mundo espiritual que você vai fazer um jejum para você ver. Fala que você vai fazer um jejum de 1 semana. Fala que você pretende agora orar 1 hora por dia. Começa a mover as águas diante de Deus, que você vai ver a oposição. E quando tem oposição, irmãos, é bom sinal, porque mostra que você e eu estamos buscando agradar ao Senhor. Então, Jesus continua limpando o nosso coração. Nós não podemos retornar para esse estágio que nós, como eu falei agora há pouco aqui, né?
De onde você saiu? Do samba, do pagode, do rock, do pop rock, do funk, da bebida, da droga, da prostituição, enfim, irmãos, do consumismo, não importa. Ainda que nós fôssemos orgulhosos, estivéssemos na prostituição, na impureza, na lascívia, na idolatria, nas feitiçarias, olha, naquelas obras da carne toda que Paulo nos fala, eu quero lembrar para você nessa noite que em Cristo, tudo isso já foi cancelado na nossa vida. Já foi cancelado. Se voltar, é porque o inimigo encontrou um ponto de fragilidade na nossa caminhada. Por meio desse sangue, recebemos a justificação para estarmos na família de Deus. E para fazermos parte da igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Está lá em Hebreus 12, 23. Você tem noção disso? Que você faz parte da igreja aqui na terra, mas você vai fazer parte também da igreja que está arrolada nos céus. Aleluia! Dos primogênitos arrolados nos céus. Hebreus 12, 23. Meu Deus, irmão, não é pouca coisa não. Jesus agora é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão de fé. Nós agora temos para quem recorrer, temos um modelo de fé a perseguir, porque Jesus deu o seu exemplo, ele deu o seu testemunho, e nós temos também a quem recorrer, porque a Bíblia diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, em nome de Jesus, vos será concedido. Então, o nome de Jesus foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Salmo 103, versículo 3 diz que o Senhor é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Se você entrou aqui enfermo nessa noite, se você entrou aqui com dores, se você entrou aqui doente, eu quero dizer para você que você pode sair daqui curado, em nome de Jesus. Porque na presença de Deus também há cura. Aleluia! Antes de Jesus vivíamos no engano, irmãos, nas tradições, nas mentiras desse mundo que nós aprendemos. Estávamos mortos pelas nossas transgressões, mas Jesus nos deu vida e nos perdoou de toda iniquidade. Então, pelo sangue de Jesus, nós fomos batizados no corpo de Cristo, fomos santificados, a nossa consciência, olha o poder do sangue, foi purificada a nossa consciência. É pelo sangue de Jesus que nós temos vitória contra o diabo, e é por este sangue que herdamos a promessa da vida eterna. Sabe por quê? Porque você carrega o DNA de Deus na sua vida. Aleluia. O Senhor reconhece que você é filho de Deus por causa do sangue, da participação do sangue de Jesus na tua vida. O sangue de Jesus é, portanto, o presente mais precioso que o Senhor deu à igreja. Irmãos, se você pensar nesse momento que tudo aqui vai passar, tudo, pessoas que já caminharam com você, seus parentes, né, idosos, avós, tios, quantas pessoas nós já convivemos que já morreram, quantos lugares que nós já moramos que nem existem mais, outras pessoas habitam, quantas coisas vão mudando ao longo da nossa vida, mas se você for a casa de Deus, se o sangue de Jesus estiver sobre a sua cabeça, a promessa da vida eterna sobre a tua vida não passará. Aleluia. Né? E nós sabemos, a nossa maior esperança, irmãos, é sermos revestidos pela imortalidade através do dia do arrebatamento. Quem vai fazer parte do arrebatamento aí, diga amém. Amém? Glória a Deus. Então esse é o Jesus a quem adoramos. Enquanto o pecado gerava sobre nós a condenação e nos afastava de Deus, Jesus pagou a nossa dívida pelo sangue, porque o pecado, irmão, gerava uma sentença. O pecado, ele gerava uma sentença de condenação. Nós tínhamos uma condenação sobre a nossa vida, e essa condenação nos levaria à morte. Não só a morte espiritual, mas muitas vezes até a morte física. Porque tem determinados tipos de pecado que, né, chega um momento que a pessoa, infelizmente, perde a vida, literalmente. Enquanto o pecado gerava sobre nós a condenação e nos afastava de Deus, Jesus pagou a nossa dívida. Hebreus 9, 22. Vamos lá para você poder ver. Você está entendendo, irmãos, a mensagem dessa noite? Amém. Hebreus 9, 22. Oh, maravilha. Ah, melhor. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então os pecados na nossa vida, a escravidão do pecado, ela só foi anulada, essa sentença de morte também que havia sobre nós, ela só foi desconstruída, só foi cancelada, porque o sangue de Jesus foi derramado sobre nós. Agora, por meio desse sangue, nós estamos habilitados a transmitir as características do próprio Deus em nossa vida. Olha a responsabilidade. Você tem uma genética celestial. Então,
Você tem que começar a pesar na sua balança para onde você tem mais ido, para as coisas do mundo, para as coisas carnais, para as coisas dessa terra, ou o seu lado espiritual ligado a Deus prevalece sobre isso tudo. Olha que coisa interessante, né? Por isso que Paulo fala, a Bíblia diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Irmãos, é uma constatação, a carne não se converte. Quem se converte é o Espírito, o nosso Espírito, que se sujeita a Deus e automaticamente vai sujeitar a nossa alma ao Senhor. Mas a carne não se converte. Nesse momento, né? O que a nossa carne queria? Deitar, né? Aquele travesseiro bem aconchegantezinho. Chega você fazer assim no travesseiro, né? Controle remoto na mão. Maravilha. Série. Fantástico. O que você vê aí? Não sei. O que você vê? Mas a nossa carne não se converte. Mas glória a Deus, porque o nosso espírito está convertido ao Senhor. E a prova disso é que nós optamos, decidimos por estar aqui nessa noite. Numa noite fria e chuvosa, nós não rendemos o nosso espírito à vontade da nossa carne, não, irmãos. Jesus não veio ao mundo para nos enriquecer materialmente ou para fundar uma ideologia altruísta. Jesus veio para nos reaproximar de Deus. Por isso, hoje, a nossa maior alegria é na presença do Senhor, é ter a certeza da salvação. É você saber, é não temer, irmãos, o amanhã. Você quer saber se você realmente está salvo na presença do Senhor? Além do fruto do Espírito, além de muitas evidências, é a sua esperança. Porque a nossa esperança não está nesse mundo. O mundo jaz aonde? Maligno. As coisas vão melhorar, irmãos? Não, a gente ora porque tem que orar. Faz parte, a gente tem que pedir a Deus justiça, temos que pedir a Deus mais saúde para nós termos saúde, educação, melhoria de muitas coisas. Mas nós sabemos que, biblicamente falando, o mundo está caminhando para a manifestação do anticristo. E aí, nós vamos ficar desesperados por isso? Não. Nós vamos ficar tristes? Não, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Tem que se cumprir. Mas a esperança que está dentro de nós, irmãos, ela é renovada dia a dia por essa palavra. Porque o Senhor não vai nos deixar em meio às aflições que estão reservadas para o tempo da grande tribulação. É por isso que hoje a nossa maior alegria é perseverar no caminho da salvação. Eu gosto de lembrar, né, que um dia a Bíblia declara que aqueles 70 discípulos enviados por Jesus para curar enfermos e anunciar o reino de Deus, lá em Lucas 10, em dado momento eles regressam dessa missão possuídos de grande alegria. Só que a motivação daqueles discípulos estava errada. Porque a motivação deles não foi a certeza da salvação. Não era porque eles pertenciam a Jesus, era pelos sinais que eles estavam vendo. Quantas pessoas lá fora pertencem a determinadas denominações que se dizem cristãs e acham que o supra-sumo da vida cristã são os sinais. O Senhor está me enchendo de dinheiro. Ou eu tenho saúde, eu tenho 4 fazendas, eu tenho 3 carros, eu tenho 2 telefones, eu tenho não sei quantas coisas. Como se isso, irmãos, efetivamente fosse o projeto de salvação do Senhor para a nossa vida. Louco, diz o Senhor, hoje mesmo pedirão a tua alma e que tu tens preparado para mim. Então, irmãos, não é o que temos, é o que somos que vai fazer a diferença naquele grande dia que o Senhor Jesus voltar ou no dia que o Senhor nos chamar. E lá em Lucas 10, 17 a 19, a Bíblia diz: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas na mesma hora Jesus disse para eles que, embora eles mesmo tivessem lhe dado autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes causaria dano, aqueles discípulos estavam errados, irmãos, porque eles não podiam colocar a sua alegria principal nos sinais, porque os sinais, o mundo espiritual da parte do inimigo também faz sinais, irmãos. A Bíblia diz que se necessário for, o próprio diabo se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Então não sai dando glória porque uma perna cresceu, não sai dizendo amém numa publicação que você acha que a coisa está acontecendo, não, porque a nossa maior expectativa, o maior milagre é e continuará sendo a salvação, porque só Jesus pode salvar. Então, a alegria maior daqueles discípulos estavam nos sinais que eles estavam vendo, mas Jesus precisou alertá-los, lá em Lucas 10, 20. Vamos lá para você poder ver. Lucas 10, 20. A palavra do Senhor nos diz algo interessante. Diz assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Meus irmãos, Jesus conquistou para nós algo tão maravilhoso,
que nesse momento, pela fé, o meu nome e o seu nome estão escritos no livro da vida. Oh, meu Deus, eu achei que você fosse dar um glória a Deus, que ia soltar até aquele portão e essa porta. O nosso nome está rolado no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, a nossa condição espiritual é que importa para Deus. É a alegria da salvação. Porque nós recebemos uma nova identidade. Jesus agora, Ele domina sobre a nossa vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ao derramar o seu sangue, Jesus foi ao mesmo tempo o sacrifício, como também o sacerdote que ofereceu o sacrifício. Foi algo tão poderoso, irmãos, que o único sacrifício colocou fim a todas as necessidades de qualquer outro sacrifício feitos pelos judeus no tempo da lei. É como se Jesus falasse, o Senhor falasse agora: olha, não é mais necessário o derramamento de sangue de animais, porque eu dei para vocês o Cordeiro Santo, Imaculado, perfeito, sem pecado, para morrer no lugar de vocês, para pagar a dívida que era de vocês. Era necessário que a justiça de Deus alcançasse o homem mediante a fé, irmãos. O Cordeiro precisava se manifestar e fazer a obra da redenção uma única vez. Diferentemente do que acreditam os católicos, que a cada missa, né, Jesus ali morre novamente, acontece tudo novamente. Não. O sacrifício de Jesus, diga, o sacrifício de Jesus não se repetirá mais. Hebreus 9, 24 a 26. O sangue já foi derramado. Aleluia. Hebreus 9, 24 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, e muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Aleluia! Então, se a graça de Deus, irmãos, movimentada a favor da nossa vida, foi uma obra tremenda. Por exemplo, no dia da expiação, chamado pelos judeus de Yom Kippur, que é o dia do perdão em Israel, a Bíblia nos mostra que havia 2 bodes usados pelo sumo sacerdote. Olha que coisa interessante. O sangue de um desses bodes era salpicado no altar. O outro bode, o sacerdote o pegava e colocava nas mãos, as mãos sobre a cabeça dele, e depositava simbolicamente sobre a cabeça daquele bode todos os pecados do povo, figuradamente. Ele confessava os pecados do povo sobre a cabeça daquele bode. Depois aquele animal, presta atenção, era retirado e enviado para o deserto, onde nunca mais seria encontrado, ele nunca mais acharia o caminho de volta. Irmãos, isso simboliza a tomada dos nossos pecados e o envio de todos os pecados da nossa vida, pertencentes à nossa velha vida, foram para longe, foram jogados no mar do esquecimento, porque o Senhor, quando Ele fez a obra na nossa vida, a Bíblia diz que dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Oh, glória a Deus! Por isso que aquele bode não voltava. Jesus verdadeiramente nos libertou, irmãos. O Salmo 103, 12 diz para quão longe esse bode foi. Olha lá, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Você é capaz de encontrar o Ocidente, o início do Ocidente e do Oriente? Claro que não, né? Porque é uma infinidade, irmãos, é algo maravilhoso, é tremendo, é obra da criação de Deus. Assim os nossos pecados foram afastados, assim Deus afasta as nossas transgressões, distando do Oriente ao Ocidente. Isaías 44, 22 diz: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. O Senhor diz para você nessa noite, para mim: torna-te para mim, porque eu te remi. Aleluia. Torna-te para mim, porque eu te comprei. Aleluia. Torna-te para mim, porque você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Aleluia! Então, irmãos, essa misericórdia que nos alcançou foi materializada na pessoa de Jesus. Há apenas um Redentor e o seu nome é Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala que Jesus é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, depois de fazer a obra da redenção, Jesus voltou para assentar à destra do Pai. Você pode dar glória a Deus por isso? E aí tem um mistério, irmãos, que eu entendi.
No sacerdócio levítico do Antigo Testamento, não havia assentos no santuário, pois o trabalho do sacerdote nunca terminava. Ele não poderia se sentar porque frequentemente o povo voltava a pecar, frequentemente o povo voltava a pecar contra Deus. Então diariamente, dia após dia, os sacrifícios precisavam se repetir. Mas Jesus ofereceu um sacrifício perfeito e disse: está consumado. Diga, está consumado. Ou seja, agora nós não precisamos mais da figura de um sacerdote. Não precisamos oferecer no holocausto, não precisamos de uma cabra, não precisamos de um bode, não precisamos de um touro, não precisamos derramar mais sangue nenhum, porque Jesus já fez essa obra. Quando Jesus disse está consumado, tudo foi modificado, irmãos. A forma de cultuar, o sacerdócio, tudo foi modificado. Aleluia. Por isso que Jesus, como nosso grande sumo sacerdote, ele foi assunto aos céus e sentou-se à destra do Pai, porque a obra já foi feita. Não há necessidade de repetir o sacrifício que ele fez. Aleluia! Glória a Deus. Os sacerdotes tinham que ministrar, irmãos, no átrio externo, oferecendo sacrifício diariamente a Deus. Somente uma vez por ano, no dia da expiação, é que o sumo sacerdote, depois de consagrar-se, tinha autorização para entrar. Ele então derramava ali uma oferta de sangue sobre o propiciatório, a tampa da arca, pelos seus próprios pecados e também pelos do povo, e intercedia por eles. E tem mais, a responsabilidade também no tempo da lei era tanta, irmãos, que alguns registros, acho que eu já contei para vocês, a Bíblia, né? A Bíblia fala que era amarrada uma corda, amarrava uma corda na cintura, nas pernas daquelas pessoas com campainhas dos sumos sacerdotes. Enquanto aquelas campainhas estivessem tocando, era sinal de que o sumo sacerdote estava limpo diante de Deus. Se as campainhas parassem de tocar, era porque o sacerdote havia morrido. E se ele estivesse morto, como o povo não podia entrar no Santo dos Santos, eles tinham que puxar aquele sacerdote. Então, irmãos, era difícil, né? Porque não havia provisão. Mas hoje, se você cair, se eu cair, o Senhor diz para você: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O Senhor nos dá a oportunidade. Fala para o seu irmão: o Senhor te dá a oportunidade. Aleluia! Oh, nós temos oportunidades tremendas, irmãos. A palavra nos assegura que Jesus penetrou os céus como oferta de sangue e posteriormente assentou à destra de Deus nas alturas para realizar um intenso ministério que é interceder por nós. Então veja, não só derramou o seu sangue para nos salvar imediatamente do poder do pecado, como ele vive a interceder por nós. E essa intercessão é vital, irmãos, porque a intercessão de Jesus não falha. Diga, a intercessão de Jesus não falha. Então lá no céu, nós temos Jesus como nosso advogado. Ele intercede junto ao Pai por nós. E aqui na terra, nós temos quem? A pessoa do Espírito Santo, também que intercede por nós, quando muitas vezes nós não sabemos orar como convém, como muitas vezes ficamos, né? Vamos dizer assim, necessitados de algo maravilhoso da parte do Senhor. O Espírito Santo entra em ação. 1 João 2,1, vamos ver a intercessão de Jesus. Já estamos caminhando para o fim, irmão. Achei que passou tão rápido. Oh, Jesus, vamos lá. 1 João 2,1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado com A maiúsculo junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Então tente imaginar agora o Filho de Deus apresentando ao Pai as marcas nas suas mãos, nos seus pés e no lado do seu corpo, dizendo assim para o Senhor: Pai, foi por ele, foi por ela é minha, ele é meu, eles são meus, ou eu morri por eles. Aleluia. Então, por mais que o inimigo tente te acusar, irmãos, tente falar ao seu ouvido que você é indigno, que não vale a pena servir ao Senhor, ou que você está perdendo o seu tempo, que as coisas de Deus não são para a tua vida, Jesus fala para você nessa noite que você é fruto da sua intercessão. Nós somos frutos da intercessão do Senhor Jesus. Jesus afirma que, lá em João 17, 6 e 9, diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, além de nos salvar, Jesus intercede por nós. Jesus intercedeu por nós. Olha, irmãos, mesmo quando nós éramos ainda inimigos de Deus, nós já éramos alvos
do amor e da graça do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Vamos lá, Isaías 53. Glória a teu nome. Aleluia! Isaías 53, versículos 11 e 12. Olha só que texto tremendo da palavra do Senhor. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá-lhe o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, a Bíblia diz que a fé não será de todos, não é de todos, mas nós temos que pregar para todos. Porque existem pessoas que, assim como eu e você, vão ser despertadas para essa fé. Então nós precisamos dar o bom testemunho, nós precisamos amar, nós precisamos falar de Jesus. E uma das melhores maneiras de nós ganharmos vidas para Jesus nesses últimos dias não é debatendo religião, é deixando que a palavra de Deus flua através da tua vida, dando bom testemunho, né? Tendo respostas para perguntas que o mundo não consegue encontrar respostas, né? Tendo, vamos dizer assim, aquela empatia que Jesus tinha, porque a Bíblia diz que por onde Jesus andava, as pessoas ficavam maravilhadas. Hoje, quando em determinados ambientes nós sabemos que está a presença de um crente, a gente às vezes até se assusta, né? Porque em muitos lugares o ímpio, ele às vezes está mais sábio do que o cristão. E a Bíblia diz, né, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Irmão, nós temos que valorizar muito a palavra do Senhor na nossa vida, porque Jesus nos deu o poder de dar o testemunho dessa obra. Amém? Fala para o seu irmão, Jesus te deu o poder para testemunhar dessa obra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! O preço da tua vida, a condição para que deixássemos este mundo foi o sangue de Jesus. O preço foi de sangue. Mas essa fé não será de todos, irmãos. A Bíblia nos assegura que Deus concede igualmente a oportunidade de salvação a todas as pessoas. Porque tem a revelação escrita, tem a pessoa do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tem a revelação geral. Ninguém, ao cruzar por aquelas portas e ver uma chuva cair, em passar pelo mar e ver aquele mar vindo com toda a fúria e morrendo ali, né, na beirada da praia, na areia, em contemplar a criação, é impossível que as pessoas não reconheçam que existe um Deus poderoso por trás dessa criação. Porque o homem pode até mover geneticamente alguma coisa que Deus criou, o homem pode até copiar alguma coisa que Deus criou, mas ele nunca vai ocupar o papel de criador. Ele nunca vai ostentar, se assentar no lugar de Deus e dizer, eu criei, porque somente o Senhor tem o título de Criador dos céus e da terra. E muitas vezes quando o homem se coloca nessa posição, a coisa dá errado, irmãos. Dá problema, gera dificuldade. Mesmo que essa fé não seja de todos, nós precisamos testemunhar. Naquele grande dia, ninguém poderá chamar o Senhor de injusto, porque Ele e somente Ele é o dono da misericórdia. Irmãos, tem oportunidade para quem está aqui na igreja hoje. Tem oportunidade para quem está passando aqui do lado, na passarela, do lado do rio aqui, e de repente ouviu essa palavra e a porção entrou no seu coração. Tem a oportunidade para quem está nos hospitais, porque tem a visitação evangélica nos hospitais. Os cristãos estão fazendo a obra. O Cardoso Fonte, irmãos, ele é constantemente, permanentemente evangelizado. Mas eu sei também que tem o Lourenço Jorge, eu sei que tem do Andaraí. Irmãos, a igreja está espalhada por esse mundo e você faz parte do corpo de Cristo. Aleluia! A justiça de Deus nos alcançou pelo sangue. Jesus nos comprou pelo seu sangue. Jesus nos deu a vitória pelo seu precioso sangue. O sangue prevaleceu. Se estivermos seguros do poder da purificação e da justificação desse sangue, irmãos, a nossa consciência nunca mais nos condenará. Olha que coisa séria que eu acabei de afirmar segundo a Bíblia, né? Se nós tivermos certeza da obra que o Senhor fez na nossa vida, do poder do sangue de Jesus, do perdão que nós recebemos, nunca mais a nossa consciência verdadeiramente vai poder nos atingir, nos oprimir, nos acusar diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor já purificou a nossa mente.
As nossas vestes que nós chegamos do mundo, né? Estavam todas contaminadas, estavam fedorentas, estavam sujas, estavam rasgadas. Elas foram totalmente abolidas por Jesus, e o Senhor Jesus nos deu vestes novas. Aleluia. Ele colocou uma aliança no nosso dedo e nos deu também calçados novos para que nós possamos recomeçar na sua presença. Aleluia. Paulo ilustra essa verdade, irmãos. O último versículo da noite em Gálatas 2, 19 a 20. Gálatas 2, 19 a 20. É como nós temos que viver nessa terra. Gálatas 2, 19 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. A equipe de louvor pode vir. Gálatas 2, 19 a 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Aleluia. Então, irmãos, nós temos que permitir, para nós não incorrermos no erro da iniquidade, do pecado repetitivo, nós temos que permitir que o Senhor aumente o seu governo sobre nós. Nós temos que nos lançar na palavra, nós temos que nos lançar à oração, nós temos que nos lançar ao bom testemunho, nós temos que nos lançar à piedade, à vida de obediência a Deus. O que é a piedade, irmãos? É a vida de obediência a Deus. Não pensa no piedoso como aquela pessoa que anda toda encurvadinha, né? Que sai distribuindo moeda para os pobres. Isso aí, a fé acompanhada de obras é importante, mas só as obras não salvam, como também só a fé não salva. Nós temos que ter o equilíbrio entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. Então a primeira piedade é a piedade interior, é a obediência a Deus. Porque as vestes, irmãos, elas podem revelar quem nós somos num grupo social, mas só Deus e somente Deus pode conhecer o que se passa no nosso coração. Nesse momento Ele nos vê, e de repente você, depois de tudo isso que foi falado aqui, ainda pode estar preocupado com alguma coisa. Senhor, mas eu ainda deixei aquele problema, ainda deixei aquela dificuldade, eu ainda tenho aquilo para acertar. Olha, no que compete a você, ajeita a tua casa, ajeita a tua vida, ajeita a tua família, ajeita o teu testemunho, porque você ainda está no caminho, eu ainda estou no caminho. Mas vai chegar um momento, irmãos, vai chegar um momento, e a Bíblia diz que é não abrir e piscar de olhos, assim como a morte é repentina, porque o homem não sabe o dia da sua morte, né? A Bíblia diz, assim como o homem não pode reter o vento, ele não tem domínio sobre o dia da sua morte. Da mesma forma, a volta de Jesus, ela virá como ladrão. Não vai ter tempo da gente se consertar, porque abrir e piscar de olhos. Não tem tempo, é praticamente algo automático. Por que Jesus faz isso? Para que nós venhamos sempre estar inclinados ao Senhor, vivendo uma vida de obediência. Porque seria muito fácil a Bíblia registrar o dia, a hora, o minuto e o segundo que Jesus voltaria. Já pensou? Será em 2027. Aí o que a nossa cabeça faria? Até lá, dá para me jogar jogo do bicho, bet nacional, passa cartão aqui, traição ali, mentira colar, cheque, agora não é cheque sem fundo, mas, né? Enfim, a pessoa a vida toda, não existe mais cheque, né? Correr, acho que não existe mais não. Mas viver essa vida assim, irmãos, de qualquer maneira, porque a pessoa descansa naquela certeza que tem. Jesus só volta no dia 12 de maio de 2027. Então até lá, ainda diz assim, muitas águas vão rolar. Eu ainda pego o carnaval de 2026, vou lá para Sapucaí, né? Ainda posso dançar lá, ainda posso usar aquela fantasia, irmãos. Meu Deus, se você e eu entendêssemos que a melhor coisa é estar na presença do Senhor, que o salmista Davi falou, né, que vale um só dia nos atos do Senhor, vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade. Irmãos, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é passageiro. Se a gente entender isso, a gente vai valorizar a nossa salvação, porque o que o Senhor preparou para nós é eterno. Não troque o eterno pelo superficial, não troquemos o eterno pelo temporal, por aquilo que vai te trazer prazer por alguns minutos, por alguns segundos. Porque todo prazer aqui na terra, irmãos, é efêmero. Tudo vai passar. Então, nessa noite eu vou pedir a equipe de louvor para louvar um hino.
E que você possa, é uma noite de contrição, é uma noite de quebrantamento, porque falar de sangue de Jesus, irmãos, é falar de salvação, é falar de redenção, de que nós fomos comprados por precioso sangue, e esse preço não foi nem prata nem ouro, né? Foi o precioso sangue de Jesus. Então nós temos que valorizar a obra da salvação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te